A igreja pode mudar o horário do culto por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo? A gente está nesse momento da Copa do Mundo e um dos assuntos que esses dias o pessoal estava comentando aqui nos corredores é se é lícito a igreja mudar o horário do culto por causa de um jogo da Copa do Mundo. E a gente tem opiniões das mais diversas, algumas opiniões que acham que sim, tem que mudar porque afinal a gente precisa adequar, outros que vão dizer que não, que é um absurdo você mudar algo sagrado como o culto por conta de uma coisa banal como um jogo de futebol. E eu acredito que a resposta para isso, ela começa a ser dada a partir da visão que a igreja tem sobre o que é o culto, a função do culto e como que o culto deve se desenvolver, e a percepção que a igreja vai ter sobre o seu papel. Se o seu papel é, eu vou ser um bastião doutrinário e contextual, conceitual a respeito de quem é Deus e quem quiser vir é desse jeito aqui, ou eu vou ser um ambiente de contextualização, para pegar a palavra, a Bíblia, o Evangelho, as doutrinas e contextualizar na cultura em que nós estamos inseridos. Então, quando a gente vai para algumas igrejas que têm essas normalmente ideias dos princípios reguladores de culto, que tem a forma do culto como tão sagrada quanto a mensagem, o conteúdo e as coisas que estão acontecendo, realmente você mudar o horário do culto por causa de um jogo de futebol se torna um absurdo, um sacrilégio até. Mas quando você olha para a questão do culto como, ou da perspectiva de contextualização, que a meu ver é o que a Bíblia apresenta para nós, a gente começa a ver que faz muito mais sentido que você, de fato, altere o horário do culto se o objetivo do culto é alcançar as pessoas e levar as pessoas a estar junto com Deus. Quando a gente olha o texto de Atos 15, versículo 19, e há um debate em torno de práticas e ritos e formatos e contextos, e o evangelho está chegando nos gentios, e lá para eles o problema grave e grande era a questão da circuncisão e as outras leis, se o sábado tinha que ser guardado como sábado, ele podia ser trazido para o domingo, as regras alimentares tinham que ser respeitadas daquele jeito ou do outro. Nós vamos ver que no versículo 19 do capítulo 15, Tiago chega a uma conclusão, e ele passa essa conclusão como a norma que a igreja deveria observar para a sua atuação, quando ele diz que nós não devemos colocar dificuldade para os gentios que estão se convertendo a Deus. E quando o Tiago traz essa perspectiva, de certa forma, ele está explicando qual deve ser a norma norteadora para o desenvolvimento das formas em relação à igreja. Nós não temos permissão nenhuma para mudar a essência, a mensagem, a gente não pode alterar para ela ficar mais palatável, mais interessante, mais agradável para as pessoas. O evangelho é uma verdade absoluta. Mas quando a gente olha para a forma, e principalmente como que a igreja primitiva se desenvolveu, a gente percebe que houve e continua havendo uma série de adaptações e contextualização para o grupo que vai ser alcançado. E aí, quando a gente traz isso, fazendo uma aplicação para a nossa realidade, para o nosso contexto, a Copa do Mundo é um evento que acontece a cada 4 anos, que tem um valor muito grande para o brasileiro enquanto cultura. É um momento que mesmo pessoas que habitualmente não acompanham futebol, não gostam de futebol, gostam do clima, do momento. A gente vê muitos homens que não ligam para futebol, muitas mulheres que passam os 4 anos sem assistir um jogo sequer, que se preparam, se vestem, ambientam a casa, fazem aquela pipoca, reúne a família e tem um momento agradável em torno do evento, do jogo de futebol, que se você priva as pessoas desse tipo de coisa por conta da igreja, você começa a gerar muito mais problemas do que, de fato, boas coisas a partir do que deve ser um culto. Primeiro, você espera receber visitantes nos seus cultos ou não? Se você acha que
culto é uma coisa só para crente, o visitante tem que se esforçar para poder fazer parte, beleza, você não muda o horário, mas se você acha que culto precisa também ser para alcançar os de fora, que a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo, e que a gente precisa adequar a nossa comunicação, a nossa contextualização para alcançar os de fora, é uma péssima ideia você fazer um culto na hora do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Você vai ter quase nenhum visitante participando do seu culto naquele momento. Você, obviamente, vai perder uma série de membros que, podendo não ir naquele culto, não vão no culto. Eles vão assistir o jogo em casa, ou vão ficar culpados de ter assistido o jogo em casa, ou vão culpados vir até a igreja, mas ter aquela sensação negativa e ruim com aquilo que está acontecendo, fora os que vão ficar assistindo no celular. E aí você tem o pessoal que serve, que está escalado naquele dia e tentou e não conseguiu trocar a sua escala, o dia da sua escala, no dia do jogo. Então você vai ter lá algumas mulheres ali atendendo como professoras nas salinhas, como outras funções dentro da igreja, outros homens atendendo no diaconato, ou em outras funções ali dentro da igreja, e de repente você vai ter as famílias daquelas pessoas que obrigatoriamente tiveram que ir na igreja, em casa, reclamando da igreja, com uma sensação ruim de que a igreja, ao invés de ser um ambiente que promove a família, a unidade, etc., está afastando a pessoa em um dia muito específico, e não uma coisa que é rotineira. Então, quando a gente olha para o contexto cultural, da mesma maneira como a gente vai para, uma cultura indígena na África, e a gente entende qual que é a cultura daquele povo, se adapta e adapta o culto para que a música faça sentido, o horário do culto faça sentido, o jeito seja um jeito que faz sentido, não existe problema em nós, fazendo a leitura da nossa cultura, adaptarmos o nosso culto para isso. E no fundo, meio que você já faz esse tipo de coisa, porque se você faz culto de manhã, a Bíblia nunca disse que o culto tem que ser de manhã. Você definiu que o culto na sua igreja é de manhã, porque você fez uma leitura contextualizada e pensou, o meu pessoal aqui acorda mais cedo, eles já estão ativos, eles querem fazer alguma coisa, alguns têm aquela sensação negativa de, eu vou me livrar do culto e aí eu tenho o resto do dia todo livre para mim, e aí você faz o culto de manhã por uma questão pura de conveniência para o contexto que você está inserido. Se você faz o culto à noite, é porque você identificou que a maioria das pessoas que você alcança como igreja preferem dormir até um pouco mais tarde no domingo de manhã, querem fazer as suas atividades, não querem acordar e já sair correndo, porque elas já fazem isso de segunda a sábado, quando elas têm que ir trabalhar ou têm que estudar de manhã, e elas gostam de acordar no domingo mais devagar, fazer ali o chimarrão ou o cafezinho delas e ter um momento quieto, calmo, e depois ir ganhando tração, e aí no final do dia elas estão mais agitadas, mais animadas para poder fazer aquilo ali. Se você faz o culto mais cedo ou mais tarde à noite, isso também implica, se você está pensando que as pessoas vão acordar cedo no dia seguinte, então elas têm que dormir mais cedo e o culto é um pouco antes, ou se as pessoas não chegariam antes porque elas estariam ainda envolvidas nas suas atividades, elas são mais noturnas e você pode ter um culto mais à noite. Toda a análise que você fez para o horário do seu culto, o formato do seu culto, já parte não da Bíblia, porque ela não definiu isso para você, mas de uma conveniência e um acordo, mesmo que subjetivo, mesmo que inconsciente, entre você, que é o líder, e as pessoas que fazem parte daquela comunidade. A pergunta é, por que nós não podemos ter a sensibilidade de entender que, na nossa cultura, o futebol, a cada 4 anos, se torna um evento muito mais amplo, e ceder a esse elemento da cultura em prol de ter as pessoas mais felizes no culto, mais motivadas, servindo melhor, as famílias reunidas e os visitantes participando, e se preparando para o jogo da tarde e o culto ser mais um elemento desse dia de alegria e celebração e festa, ou não, se o Brasil perder no final, mas nessa perspectiva de que a igreja é sensível à cultura. Nós não podemos alterar a mensagem do evangelho, que Deus disse que é para ser de um jeito, tem que ser de um jeito, que Deus proibiu de acontecer, tem que ser proibido e nós não podemos mudar. Mas aquelas coisas que Deus, e a gente vê os apóstolos permitindo que a gente
faça a leitura do ambiente em que nós estamos e flexibilizemos para poder alcançar o maior número de pessoas, não faz sentido. A gente, por uma religiosidade, por uma vontade de ser mais santo do que os outros, mais especial do que os outros, e que muitas vezes parte de um líder que já não gosta muito de futebol e tem uma picuinha e quer meio que pegar no pé das pessoas por conta disso, a gente manter o horário do culto fixo, atrapalhando um evento cultural que não é pecaminoso, que não é anticristão ou anti-Deus. Então, quando a gente vai olhar para isso, a gente percebe que fala muito mais, e na nossa conversa que a gente teve aqui, a gente chegou nessa conclusão, fala muito mais sobre a nossa perspectiva de que é a igreja, e eu brinquei com o pessoal que tinha alguns que eram contra mudar o horário, eu brinquei com eles, eu falei com eles, olha, daqui a uns 30, 40 anos, os líderes dessa igreja aqui vão ser vocês, eu espero que até lá vocês tenham mudado a mente e flexibilizem muita coisa para não manter essa igreja do jeito que está aqui daqui a 40 anos, porque ela já não responde mais ao que daqui a 40 anos a cultura vai estar perguntando, e vocês podem ser os responsáveis por fechar essa igreja aqui. E eu gostaria que a minha filha tenha uma igreja maravilhosa para poder frequentar o resto da vida dela e quem sabe os meus netos também. Então, vale a pena a gente pensar a respeito de contextualização em momentos como esse também, como nós encaramos a diferença entre forma e essência.